Olá a todos, estamos aqui no nosso bate-papo ao Tio Z, nossa live, trazendo uma pessoa muito especial entre todos os nossos convidados, sempre muito especiais. Então, estou trazendo aqui a professora, psicóloga Georgette de Almeida Botelho. Ela é psicóloga, psicoterapeuta da linha de Gestaltiana, né, que não sei se fala Gestaltiana ou Gestalt, né? Ela é Gestalterapeuta. Gestalt terapeuta, é terapeuta de família e casal, tem uma vasta experiência no trabalho com instituições de longa permanência e uma especialização muito importante que nós vamos tratar num outro programa de cuidados paliativos, tanatologia, que eu vi o seu currículo muito bacana. Então, agradeço a sua presença e hoje nós vamos tratar um pouco desse percurso, né, da Georgette como psicóloga, como uma pessoa que tem um trabalho muito já extenso dentro de uma ILPI no Rio de Janeiro, né? E também sobre os grupos de trabalho, de estudo que você desenvolve para entender a relação dos filhos no momento do envelhecimento dos pais e quais são as direções ou diretrizes que as pessoas começam a ter ou pensar a respeito do como é que vai ser daqui para frente, como é que vai ser esse cuidado, o que faremos, qual é a nossa condição econômica, disponibilidade de tempo, como é que é a nossa perspectiva para os próximos 10, 20, 30, 40 anos de cuidado com esse idoso. Então, Georgette, por favor, fale aqui da sua É. experiência e conte para nós um pouco toda essa questão dessa primeira visão do envelhecimento desses pais Hum. e desse primeiro fórum que vão sendo feito dentro das famílias. Por favor. Ok, muito obrigada pelo convite, né? É muito bom falar do meu trabalho, que eu já realizo há mais de 40 anos. Desde que eu me formei, eu sempre me interessei pelos idosos, né? Pelo envelhecimento, e toda a minha trajetória até então, né? Ela vem se expandindo em vários contextos, né? Então, quando você falou agora, e aí me me fez pensar na minha trajetória também, que eu comecei pelo consultório e eu fui expandindo todos os cuidados, né, até o final. Então, não só atender aquele idoso que busca por uma questão de uma depressão, que é levado muitas vezes pela família, né, mas também aqueles contextos, né, de aposentados da Petrobras, do BNDES, que eu já faço um trabalho de palestra, de autoconhecimento, né, e também de uma ILPI, né, que eu já trabalho há 31 anos, né, no Lar Amizade, e eu tenho muito prazer, né, de efetuar esse trabalho e reconhecer como um trabalho muito bom que eles fazem. E nesse sentido eu vejo assim como que os filhos também se deparam com o envelhecimento dos seus pais, né? Em que momento eles percebem que eles precisam realmente estar presente, mostrar-se presente e significar a sua presença. Até então, os filhos eram cuidados, é, é, acarinhados, e, de repente, eles percebem que seus pais estão apresentando alguns sintomas, muitas vezes não só de saúde, mas a nível de necessidade de ajuda nas atividades instrumentais, de ir ao banco, de fazer uma transferência, de pagar uma conta. Então, à medida que isso vai se acentuando, a presença dos filhos é importantíssima. E isso também traz um incômodo para os pais, de alguma forma, porque até então eles são cuidadores de si, né? E os filhos também, porque eles estão
na sua vida, nas suas conquistas, nas suas batalhas diárias, e percebe também que seus pais precisam dessa supervisão, né? De alguma forma, de uma presença mais constante, maior. Então, começam a surgir situações que levam também os filhos a pensar assim: e agora? Como que eu posso administrar a minha vida e a vida dos meus pais? Como que eu posso contribuir, né? E Uhum. às vezes surgem, né, as necessidades maiores e os problemas também, com falta da empregada, a empregada que falta, que fica doente, da cuidadora que não, às vezes não se dá bem com os pais, ou com a mãe, ou com o pai. Então, começa a surgir também outras demandas e outras questões que é muito frequente, a gente não percebe, mas é muito frequente, do pai que está totalmente apático, da mãe que fica sem fazer nenhuma atividade, né? E se sentindo assim, totalmente inútil. Sim. Então, alguns casos, né, se vê o assunto do que, além da casa, muitas vezes também tem a questão que eu percebo em minha experiência dos filhos tentarem levar seus pais para suas casas. E isso fica por um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, E e muda, né? Cada não dá vez muda, certo. muda de E filhos, muda, né? e vai É. mudando. As tentativas, né, Zeila? Eu acho que assim, os filhos ficam tentando, né, como que pode oferecer esse cuidado de uma forma eficaz, mas eles vão vendo que isso vai se complicando, né? Uhum. Então, surge a questão que eu vejo lá na instituição onde eu trabalho, né, que são pessoas, os filhos e, às vezes, o próprio idoso, que toma essa iniciativa de ingressar no lar, né, numa ILPI, e que isso traz também um outro momento. É Uhum. importante a gente é, abordar aqui que a ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência, ela foi criada em 2005, então é uma coisa recente. Antes se falava em asilo, em abrigo, em casas de repouso, e hoje, né, todo com a questão da, do direito dos idosos, de toda a regulamentação jurídica, política, né, voltada aos cuidados com os idosos, isso Sim. se tornou mais presente e fiscalizado. Então, hoje, Uhum. Ministério Público, tudo isso tem como gerenciar, né, esses cuidados. Então, Certo. quando essas pessoas chegam, Uhum. também é um período muito de tensão, de dúvidas, de incertezas, né? De um luto também. Eu Uhum. sempre oriento a importância de se falar, de conversar, principalmente entre irmãos, e, se puder, entre os pais também, se eles, né, não estiverem demenciados, que tem vários casos, né, quando isso acontece, de busca de visitas de várias instituições, de indicações Sim. com profissionais, com pessoas de confiança, para que você possa assimilar e até decidir o que seria bom para o meu pai, para minha mãe, o que eu acho que preenche, né, as minhas necessidades. Então, tudo Certo. isso é muito importante, porque é um processo. Eu já tive casos que assim levou 1 ano para o filho trazer a mãe, e isso é Certo. importante. Então, Uhum. esse processo
é o tempo necessário para que eu possa assimilar essa nova etapa de cuidados com meus pais. Tá? Certo, muito bom. Quer Então, dizer, isso é importante. é importante que essa hipótese, né, depois das várias tentativas, começar a pensar se existem mais possibilidades, né? Numa outra live, nós falamos sobre também centros-dias, lugares que a pessoa possa passar o dia numa atividade, ou uma coisa ligada ao SUS, ou então alguma coisa ligada a uma iniciativa particular, até beneficente de alguma instituição, como igrejas, comunidades, etc. Então, assim, essa transição do que eu faço, o que seria mais confortável, mais cuidadoso para aquele momento onde há todo já um comprometimento progressivo, né? Como você falou, quando chegam as pessoas para o lar ou para a instituição, elas chegam já num momento Nível muito mais comprometido, comprometido. né? Muito mais com maiores necessidades. Quer dizer, então, talvez antigamente, não sei se confere, existia espaço para as pessoas morarem. Agora parece Uhum. que espaço de lugares de residência para idosos. Parece que agora é uma percentagem muito grande, um percentual, de pessoas que precisam de cuidados, né? De Cuidado. maiores cuidados. Mas mesmo Uhum. assim, o que você trouxe, que é a questão do olhar ao redor do seu ambiente, do seu bairro, da sua cidade, para saber o que existe ali de alternativas, ou para um centro-dia, ou para uma consulta, ou para um aconselhamento, ou para um lugar que sejam, vamos dizer assim, orientadas Acolhidas, para poder atendidas, né? fazer essa passagem. E a Essa saída passagem. da casa da pessoa para qualquer outro lugar já é muito complexa, né? Então, como você falou, acho que a sua experiência pode mostrar como é que é feita essa transição, como é que é feita essa orientação para os filhos e para o idoso dessa transição. Eu acho que é essa que seria uma boa compartilhamento de experiências para a gente poder falar com as pessoas que estão nos ouvindo. Certo. Zélia, você falou aí, quando eu até abordei a questão de levar para uma instituição, esse é o último passo, né? Então, existem as questões antes de centro-dia, que também tem a sua eficácia, mas também tem as suas dificuldades, né? Porque essa locomoção, e dependendo do grau de Sim. dependência, do idoso, isso também se complica, né? Porque Uhum. o idoso aí fica até às 6 horas, 6 horas vai alguém e busca, leva para casa. Então, essa mudança, muitas vezes, para alguns, causa. Agora parou. Parou, 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 parou. Congelou. Um certo, sabe, como eu estou num lugar e, de repente, eu estou em outro. Então, tudo isso tem um diferencial aí. Quando as pessoas chegam a mim, né, então elas entram em contato com a gerente que mostra a Sim, casa, e aí sim, vai sim. trazendo. Então, são etapas de, de entrevistas, de visitas, e quando a maioria é quando o idoso às vezes decide, isso tem, e ele está lúcido. Hoje eu vejo que cada vez mais as pessoas estão vivendo bem, então a minha experiência, onde eu trabalho, a Que é média de uma. idade é 90 anos, é um Sim, lar de é um 90 lar de. anos, pessoas, Uhum. pessoas buscam isso com 90, lúcidas, né? Às vezes cadeirante, às vezes precisando de uma bengala, mas lúcidas, e outras vêm também comprometida com grau de dependência, de demência, né? Então, tudo isso, os filhos, quando procuram,
eles, mesmo sabendo que os pais precisam, eles passam por esse momento de incerteza, mas eles já fizeram e passaram por várias etapas e se encontra assim, olha, não dá mais, já é um risco eu deixar papai e mamãe em casa, ou não está dando na minha casa, porque ele não está tendo o atendimento que eu acho que ele mereça, porque eu trabalho, minha esposa trabalha, meus filhos trabalham, então eles acabam ficando nas mãos de funcionários de repente, estão sem atividades, sem nenhum estímulo maior. Então, Uhum. quando buscam uma casa, que é importante, uma ILPI hoje é, tem que trabalhar muito com atividades, né? Com um Certo. programa feito para que proporcione a esse morador, né? A esse residente, Uhum. atividades físicas, mentais, que ele seja incluído socialmente. Então, a socialização é muito importante. E a inclusão, não, e não a exclusão. Sim. Tá? Então, de atividades, de festas, de atividades que o mundo externo também possa estar incluído, né, em sua vida, mesmo dentro de uma instituição. Então, as Tá. visitas com os filhos e tudo é sempre permitida. Que Então, bom. quando esses filhos chegam, eles procuram e devem visitar várias vezes, para que eles possam perceber essa rotina, né? Sim, Uma sim. casa que permita a visita em qualquer horário, ok. Aquela que tem um horário só fixo, olhe com atenção, entendeu? Então, que possa visitar de manhã, à tarde, lógico que à noite os idosos estão dormindo, tem o horário, tem a rotina dele. Mas isso tem que ser também observado. Então, Uhum. nessa transição, eu vejo muito é, que é necessária, que é importante, e após o ingresso também existe o período de adaptação, né? Adaptação, sim. Eu chamo assim, de 3 meses, né, de adaptação, tanto o morador, o idoso, quanto os familiares, os filhos. Então, muitas Uhum. vezes, eles querem toda hora visitar, então a gente tem que conversar, dar esse apoio para que ele possa entender o que está sendo além ou o que está sendo Uhum. é, deficiente para isso, né? Os cuidados, se não está chamando, se está visitando, se está ligando, porque o morador ele vai, de alguma forma, testar a instituição, até Isso, onde a instituição vai cuidar de mim, e sim. testar também os filhos, até onde os filhos vão continuar a se preocupar comigo. Então, é comum, às vezes, ter alguma crise, algum problema de saúde pequeno. Isso não é 100%, mas, às vezes, isso é comum. Por quê? É um momento de testar até onde eles vão continuar cuidando de mim, até onde a instituição vai ter esse suporte para cuidar de mim. Tá? Bacana Eu isso. vejo dentro da minha experiência que alguns, assim, no segundo dia, eu já vejo que essa pessoa já está adaptada. É Veja, uma questão bacana. que, muito interessante. Então, aquelas pessoas que têm uma flexibilidade na vida, né, uma resiliência que a gente chama, né, hoje em dia se fala muito disso, ela tem muito mais capacidade. Aquelas pessoas que sempre foram muito independentes, que têm um temperamento mais rígido, muitas vezes apresentam maiores dificuldades para essa adaptação, né? Porque se acham estão presas a mais uns valores, não abre uma flexibilidade para entender e até usufruir o que está vindo de novo.
Tá? Entendi. Muito bom, muito bom. Eu acho que esse panorama é muito interessante. Eu acho que nós estamos falando aqui a respeito de possibilidades viáveis. É óbvio que cada um vai fazer a sua pesquisa, vai fazer a sua avaliação, e vai oferecer a proposta, se possível, para o seu pai, seu parente, né, para que seja algo que é pensado, né? Não é algo que, como se diz, é algo que vai ser bypassado, né? Tipo, eu já vou avisando que vai acontecer isso. Não, isso é uma Posto, né? apresentar essa hipótese. E eu acho que nossa proposta aqui também é que crie-se um diálogo, não só o diálogo do filho que vai visitar, mas antes disso, né, dos parentes irresponsáveis e pessoas que estão lidando com a sua família, né, que já está longeva, de pensar junto, de pensar, de pesquisar, de visitar, de saber como funciona, né? De saber as históricos, se tem alguém que já participou, já foi lá, né? Porque é curiosidade de todos, né? Enquanto houver uma autonomia e uma certa independência, né? Eu acho que existe esse diálogo, ele é fundamental para qualquer coisa, não só para uma passagem, né, da casa para uma residência, mas para uma opção de médicos que as pessoas gostam, de um lugar que ela se sentiu mais bem cuidada, no ambulatório. Então, que essa troca, né, como você começou dizendo, antes os pais eram responsáveis pelos filhos e eles visavam o que era adequado para esse cuidado, onde que eles deveriam levar, da escola, do médico, das instituições que eles ofereceram para os filhos frequentarem e ensinaram, né, qual era o caminho melhor. Eu acho que agora é uma troca. Não, não é um ensinar, é um trocar, um oferecer, né, as oportunidades ou não, e questionar quando não tem nenhum lugar para se colocar essa pessoa, o que fazer? Então vamos pensar juntos, né? Vamos discutir com mais gente, às vezes chamar mais profissionais que a gente conhece, um médico conhecido, né? Ou uma pessoa que já tem uma certa vivência, para ouvir opinião. O que que eu faço? Né? Eu acho que essa que é uma das propostas que fica ali na sua experiência. Você fala, tá bom, já chegamos, já estão vivendo lá 3 meses na instituição de longa permanência, mas ainda não é um fecho, ainda é uma experiência. E você trouxe também uma vez que houve experiências de não se adaptar, de sair, depois de voltar. Quer dizer, a pessoa ter a liberdade de fazer esse movimento. Não, não gostei. Eu não quero ficar aqui, ou eu penso melhor ficar assim. Então, acho que é isso aí. Eu não sei se você concorda com isso tudo, mas eu acredito que sim, Com que certeza. Aham. é isso, né? E, então, eu acho que a gente passou aqui o nosso recado e eu queria te agradecer e queria saber sobre assim como é que você gostaria de terminar essa nossa conversa e trazer as suas palavras finais. Como é que foi Certo. essa sua apresentação aqui? É. É sempre um prazer falar que é um trabalho que eu gosto muito, né? E que eu sempre procuro me aprimorar, né? Eu acho que sempre a gente tem muita coisa para aprender e eu aprendo sempre alguma coisa, né? Eu sempre estou aprendendo com cada idoso que chega e com cada experiência. E eu queria deixar assim, quando a gente fala do cuidado, né, que não é uma inversão de papéis, né? Há um tempo atrás se falava, né? Então os filhos que cuidam passam a ser os pais dos Paz. pais. E a gente tem que entender essa hierarquia e respeitar essa hierarquia. Uma das É, queixas principais dos filhos, dos pais, né? Dos filhos não, dos pais, é no sentido assim, meu filho agora toma conta e não me pergunta mais nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado enquanto filhos
para que isso não ultrapasse essa hierarquia, porque É, respeitar a hierarquia é respeitar a nossa nosso respeito, né, por nossos pais, por sim, nossos ancestrais, por nossos antepassados. Então, sim, mesmo que seu pai ou sua mãe não esteja dependente de você, não tenha mais condições de gerenciar sua vida, ela é a sua mãe, né? Então, o respeito, a hierarquia, né? Papai, olha, eu vou fazer isso, papai, eu vou. É, isso está sendo necessário, né? Mesmo que ele fale e tenha um momento de não, eu não concordo, mas que você possa dialogar, porque cuidar de uma criança é cuidar de um ser em construção. Cuidar de um idoso é um ser que já está, né, com a sua sim, personalidade, já tem uma história, uma sim, bagagem de vida construída. Então, você não pode negar isso. Isso eu sem falo tanto dúvida. para os familiares, para os filhos, quanto também para os profissionais que lidam com o idoso. Não é um Exatamente. bebê, não é um bobozinho. Então, isso Sim, também é importante, né, Zeila, a é gente abordar. verdade. É o Sim, Senhor, né, o senhor Jacó, o senhor Samuel, o senhor João, a sim, senhora Irene. Então, a gente entender que não é um bobozinho, porque o sim, idoso é um ser, né, é um adulto e que teve toda uma história e tem uma história sim, contada, né? sim, Então, cuidar de uma criança, você tem autoridade, você tem importância diferente, porque sem você está dúvida. construindo, né? Está cuidando de um ser que não é, ainda capaz, né? Então, Maravilha. é isso que eu gostaria de deixar, essa atenção, esse cuidado, os filhos têm sempre pensarem nisso. Como que eu posso, né, dentro da minha vida, de todas as demandas da minha vida, me estar presente, me mostrar presente para os meus pais e significar essa presença. Isso vai nos levar, né, levar esses filhos a pensarem e também a serem exemplos para os seus filhos, porque a bola dourada, Vai ela continua, vai entendeu? continuar, Lá na frente exatamente. eu vou precisar ser cuidado também. Então eu tenho Sim, que ser exemplo para os meus filhos para que eles possam aprender futuramente a cuidar de mim, tá bom? maravilha. Que espetáculo. Muito bom, uma Tá, triunfal aqui esse fechamento. Muito obrigada tá e até bom. a próxima. Agradeço a Até a todos que próxima. estiveram apresentado aqui, estiveram presentes conosco e até a Certo. próxima.